Você precisa tomar uma atitude se quiser mudar de vida. Eu sou o pastor Walter de Oliveira e você está no Não Estou em Crise, Estou em Cristo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. É tão fácil e é grátis, você não paga nada, né? Se inscreva. Não esquece de curtir também no final, né? Porque já curte agora, porque no final você esquece. Curte. E compartilha. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Pastor, que negócio é esse que eu preciso tomar uma atitude? Eu quero te falar de alguém que errou, reconheceu seu erro e tomou uma atitude para mudar radicalmente a sua vida. Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 20, diz assim: e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Uma atitude que faz mudar a nossa vida. Como assim, pastor? Vou te explicar. Esse trecho, você sabe, claro, fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo é aquele que chegou para o seu pai, pediu a sua parte na herança, não é? E muita gente diz, olha, como ele foi pretensioso, ele pediu a parte dele da herança, não tem nada errado, né? Tanto é que o pai nem discute com ele, o pai vai lá e deu, não somente para ele, deu para o outro irmão também. Um outro dia a gente fala sobre o irmão dele. E aí o que acontece? Ele pega esse dinheiro e vai embora, não é? Achando que ele, agora com aquela fortuna, ele ia viver a vida dele, ele ia desfrutar de tantas coisas maravilhosas que lá dentro da fazenda, junto com o pai, ele não poderia. Posso te falar uma coisa? Nesse texto aqui, Deus está falando, Jesus, perdão, né? Jesus está falando sobre dois tipos de cristãos, não é? O que está na igreja, olhando para lá, de repente toma uma atitude, sai, vai embora, e do outro que fica, morrendo de vontade de ir também, mas fica lá. Esse jovem, ele pega o dinheiro e sai, e posso falar uma coisa? Muitos cristãos que já viveram uma vida maravilhosa dentro da igreja, cresceram financeiramente, estou falando financeiramente, cresceram, hoje tem suas casas, carros, tal, mas de repente ele olha para tudo aquilo como aquele jovem fez e olha para aquela monotonia, falta de perspectiva, e ele fala assim, não, tem tanta coisa lá fora, tem um mundo a ser descoberto lá fora, e eu estou aqui enfurnado nessa fazenda com meu pai, aqui com meu irmão, não, eu quero conhecer o mundo, eu sou jovem, eu tenho direito a conhecer ter outras experiências. Quando a gente na igreja, a mesma coisa, cresceu, foi abençoado, mas de repente decidiu sair. Não, tem muita coisa lá fora, eu ainda sou jovem, eu quero conhecer, tem um mundo a ser desfrutado, um mundo que eu não conheço, eu nunca vi, nunca desfrutei, né? E ele vê aquelas luzes piscando e ele é atraído e vai. Aquele jovem, quando ele pega aquele dinheiro, ele acha que aquele dinheiro vai sustentá-lo por muito tempo. Tem muita gente que sai da igreja e achando que as bênçãos que ele conseguiu aqui, agora ele está firmado, ele nunca mais ele vai perder aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, sem Deus, sem a proteção do Pai, o seu dinheiro, aquela segurança que você achava que tinha, sem o Pai, não é nada, não tem nada, aquilo se esvai tão rápido que você nem percebe.
E quando ele chega lá fora, ele encontra um monte de amigos. E é claro, quando você tem dinheiro, você tem um monte de amigos e eles te valorizam. E talvez ele dissesse: tá vendo, olha, isso aqui é vida. E eu lá, sozinho naquela fazenda, né, enfurnado lá, não vivendo nada disso. Né, e ele começa a desfrutar dessa, entre aspas, amizades falsas, e eram falsas realmente, porque assim que o dinheiro acaba, e não demorou muito, acabou, eles sumiram. Quantas pessoas deixaram a casa do pai, se aventuraram por outros caminhos e deram com os burros na água, quebraram a cara, literalmente. Mas o que acontece é que você encontra esse jovem lá dando comida para os porcos, e por um judeu isso era a coisa mais humilhante que havia. Porco era considerado um animal imundo. E essa tarefa de cuidar de porcos por um judeu era extremamente humilhante. Quando você sai da casa do pai, meu irmão, da segurança do pai, pode ter certeza de uma coisa: você vai começar a fazer coisas humilhantes, coisas que lá na casa do pai jamais você faria. E ele está lá, e diz a Bíblia que ele passa a ter até vontade, a fome é tanta, que ele passa a ter vontade de comer as bolotas que os porcos comiam. E diz que ninguém lhe dava nada. Meu irmão, posso falar uma coisa? O diabo, quando tenta atrair você lá para o mundo, ele mostra bandejas de maçãs de ouro em bandejas de prata. Você fica vislumbrado, as luzes começam a piscar, você fica atraído por elas. Mas deixa eu falar uma coisa, rapidinho aquilo é tirado de você e você cai na realidade e descobre que comida boa você tinha era lá na casa do seu pai. Um quarto bom, aconchegante, era na casa do pai. Tudo que a segurança era na casa do pai. Amor de verdade era na casa do pai. E ele olha aquilo, ele diz, e a Bíblia diz que ele começa a pensar: eu sou filho do meu pai. Porque com essa atitude ele não deixou de ser filho. Quando você sai da casa do pai, você não deixa de ser filho. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Ele saiu da casa do pai, o pai ficou chateado, mas nunca o pai saiu da fazenda para buscá-lo. Deus nunca vai deixar a sua santidade para ir pegar você lá no meio do pecado. Você tem que tomar uma consciência e tomar uma atitude. Aquele jovem está lá olhando, ele disse: meu pai tem jornaleiros vivendo bem. Ele disse: eu preciso voltar. Eu preciso voltar, eu preciso dizer para o pai: pai, errei, pequei, falhei com o Senhor. Você entende que ele sabe que errou, sabe onde errou, sabe como errou, sabe o que precisa fazer. Mas enquanto ele sabe e entende e não toma atitude, ele continua no chiqueiro. Tem um monte de gente que saiu da casa do pai, errou, pecou, falhou, sabe onde errou, sabe onde pecou, sabe onde falhou, sabe o que precisa fazer, mas não faz. E enquanto isso continua lá comendo ou tentando comer as bolotas dos porcos. Meu irmão, e esse texto diz, ele diz: eu vou falar para o meu pai, olha, eu pequei e tal, eu não sou nem digno de ser seu filho. Ele já ensaia na cabeça, mas até aí não saiu de lá. Sabe quando a vida dele começou a mudar? Nesse versículo: e levantando-se, foi ter com seu pai. E levantando-se, foi ter com seu pai. Atitude. O que muda a sua vida não é saber o que precisa fazer. Não é ensaiar a sua desculpa. É tomar uma atitude. Isso muda a sua vida e a sua história. E levantando-se foi ter com seu pai. E olha só,
E diz o texto que ele toma atitude, levanta e vai. E quando ele adentra a fazenda, o seu pai o vê de longe. E diz a Bíblia que o pai corre ao seu encontro, abraça-o e beija-o. E não somente. E agora, deixa eu falar um pouquinho. Tem tanta coisa. É tão rico. Eu cheguei a escrever um livro sobre isso aqui. É tão rico isso. O pai nunca saiu da fazenda, mas assim que ele entrou nos limites da fazenda, o pai corre para ele. Deus só está esperando você tomar uma atitude. E quando você toma a atitude, ele corre em direção a você, te abraça e te beija. E ele começa aquilo que ele tinha ensaiado. Pai, eu não sou digno. O pai corta e diz assim: ei, esquece isso. Chama os empregados, manda matar o bezerro cevado, manda colocar o anel no seu dedo, manda colocar uma túnica, manda colocar sandálias. Ou seja, restituir todos os privilégios de filho que ele tinha perdido. Eu não sei como você está. Eu não sei o quanto você se afastou de Deus. Eu não sei se as luzes do mundo te atraíram tanto que você pensa que talvez não haja mais retorno para você. Mentira do diabo. Eu estou na lama, eu estou no pecado, eu estou nas drogas, eu estou no sexo ilícito. Não importa onde você está. Se você se levantar e tomar uma atitude, e levantando-se foi ter com seu pai, Deus está esperando de braços abertos, esperando que você esboce uma atitude, que você... Eu sei que eu errei, mas eu quero voltar. E quando você se levantar e tomar atitude e der os seus primeiros passos, o pai corre, te abraça, te beija, restitui os privilégios de filho que você perdeu. Talvez você esteja vivendo muito longe. Pastor, eu já tive uma vida boa. Pastor, eu fui membro da igreja, eu era líder do louvor. Pastor, eu fui pregador. Não importa o que você foi. Atraído pelo convite, talvez, de uma vida maravilhosa, glamourosa. Você se enganou e se deixou ir. Mas é possível voltar. O Pai está te esperando. E eu vou te dizer mais, para restaurar os privilégios de filho. E é engraçado que quando ele volta, o outro filho acha ruim. E ele diz, esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Sabe por que o pai faz uma festa para ele e dá o bezerro cevado? E o bezerro cevado era o melhor que ele podia dar. Porque ele dizia, a partir de hoje, esse vai ser o meu melhor filho. Porque o outro que estava lá, se você ler o texto, ele estava lá, mas estava infeliz, com a vontade de fazer a mesma coisa, mas não tinha coragem de fazer. Qualquer dia a gente fala sobre ele. Mas eu queria te dizer hoje, é possível voltar? Volta. Dá um passo. Toma uma atitude. Diga, é hoje, não passa de hoje. Aquele jovem ensaiou, mas um dia ele disse não. E levantando-se foi ter com seu pai. Levanta agora. Toma uma atitude. E Deus está te esperando de braços abertos. Deixa eu orar por você. Pai, eu oro por esse homem, por essa mulher, por esse jovem que talvez chegou perdido por causa de uma atitude errônea, por causa de maus conselhos, por causa de vislumbrar, Senhor, o que ele achava que seria a felicidade, a alegria. Foi enganado, simplesmente foi enganado. E hoje, Senhor, ele sabe que ele era feliz quando estava na casa do pai, ele tinha alegria quando estava na casa do pai, ele tinha amor verdadeiro quando estava na casa do pai, ele era cuidado quando estava na casa do pai.
Deus, em nome de Jesus, que ele seja fortalecido hoje no teu espírito para tomar uma atitude. Para que essa atitude hoje mude a sua vida, mude a sua história. É possível ser restabelecido nos privilégios de filho. Restaura esse homem, restaura essa mulher, restaura esse jovem. Em nome de Jesus, Senhor. Abraça-o. Deus, que ele sinta o cuidado, o calor do teu abraço, que ele sinta ser restaurados os seus privilégios. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que hoje você tome realmente uma atitude. Se não se inscreveu, se inscreva. Se não curtiu, curta. Mas comente também com seus amigos. Amém? A gente se vê na nossa próxima postagem. Deus te abençoe.